Graça e paz. Muito bom estar de volta. Estive aqui acho que umas 2 ou 3 semanas atrás e foi uma alegria ter compartilhado da palavra de Deus. E naquela ocasião eu compartilhei uma introdução ao livro de Levítico. Complicado, né? E é um dos apêndices desse livro que eu escrevi chamado Lei e Graça. E aí eu me comprometi naquela ocasião de hoje expor um outro apêndice desse livro, que é uma ideia, uma introdução à nova aliança no livro do profeta Jeremias. Então, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, Jeremias, no capítulo 31. Lá na igreja nós estamos fazendo a exposição do livro inteiro de Jeremias. Ontem eu preguei Jeremias 33. E assim a gente vai até o final do livro, se Deus permitir. Então eu queria ler com você Jeremias 31, a partir do verso 31. E você vai ver que é um texto que você já ouviu, talvez lhe traga alguma lembrança. Jeremias 31, vamos ler a partir do verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei minhas leis, e também no seu coração as inscreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se essas leis fixas falharem diante de mim, diz o Senhor, também a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor: se puderem ser medidos os céus lá em cima, sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até o portão da esquina. O cordel de medir se estenderá em linha reta até a colina de Garebe, e depois se virará na direção de Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos, até o ribeiro do Cedron, até a esquina do portão dos cavalos para o leste, serão consagrados ao Senhor. Essa Jerusalém jamais será arrancada ou destruída. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos dá. Pedimos agora a bênção da luz do Teu Espírito, para que nós possamos compreendê-la e, compreendendo-a, crescer no conhecimento do Senhor e Te adorar, Te servir e nos alegrarmos em Ti. Tem misericórdia de nós, ó Deus, e nos ensina a Tua palavra. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém. A pergunta é só pro forma. Entenderam o texto?
Alguém sabe o que é essa ideia do portão da esquina, o cordel de medir, colina de Garebe, direção de Goa, Vale do Cedron, portão dos cavalos? Aí não sabe, né? Sabe por que eu sei? Porque eu fui ler o texto e eu fui estudar. A gente não tem essa informação toda na cabeça. Essas informações a gente vai adquirindo ao longo dos nossos estudos, à medida em que a gente lê, interpreta, estuda, se debruça. Portanto, a primeira coisa, se você lê o texto e não entendeu, não fica muito chateado, não. Você não é o pior intérprete da Bíblia, porque você não conhece esses detalhes. Você vai conhecê-los à medida em que você for estudando e crescendo e, sobretudo, entendendo a grande história da Bíblia. E a grande história da Bíblia tem a ver com esse termo aliança. Então, se você quer entender o desenvolvimento da teologia da Bíblia, uma das coisas que você tem que entender é a história das alianças de Deus na Bíblia. Eu falei que você ia ouvir uma expressão que talvez te lembrasse alguma coisa logo no começo. Alguém sabe me dizer? Quando eu comecei a ler o texto, que a primeira parte, aquela frasezinha ali, firmarei uma... Quando é que a gente fala de nova aliança? Todo mês, pelo menos na sua igreja, pelo menos uma vez por mês, se fala de nova aliança. Quando a gente celebra a ceia, não é isso? Quando Jesus levanta o cálice e diz, eis que essa é a nova aliança no meu sangue, ele está fazendo uma citação do profeta Jeremias, e está cumprindo isso que Jeremias disse lá atrás, eis que vem dias. Então, a primeira coisa que a gente aprende, se a gente faz essa relação direta, é a relação de que essa profecia de Jeremias se cumpre na pessoa de Cristo, quando ele, junto com o seu povo, celebra a nova aliança. Quando a gente vai estudando o livro de Jeremias, se você já leu o livro de Jeremias alguma vez, você vai descobrir que até o capítulo 30, Jeremias é só pancadaria. É uma troletada atrás da outra. Jeremias bate, por causa dos pecados do povo. Quando chega no capítulo 30, começa uma parte de Jeremias que a gente chama de o livro da consolação. Capítulo 30, 31, 32 e 33. Esse livro da consolação é quando a esperança do povo, por causa da nova aliança, é renovada. E aí a gente tem que entender essa história da Bíblia. A Bíblia é um livro de aliança ou um livro de pacto. Quando a gente fala em pacto na Bíblia, ou aliança, estou usando as duas aqui como um sinônimo. Esses pactos, quando Deus faz o pacto com o homem, esse pacto a gente chama, desculpa o palavrão, é um pacto monergístico. Palavrão é palavra grande, não é isso? Então, é um pacto monergístico. O que significa um pacto monergístico? Uma pessoa, quando a gente faz um trato com as pessoas, quando a gente faz um acordo ou um contrato, vocês dois têm que entrar em acordo, não é? Quando Deus faz uma aliança, Ele é o Senhor, então Ele faz essa aliança de cima para baixo, Ele ordena. A parte que recebe a aliança só pode receber, ela não tem muito mais a fazer além disso. Eu sou casado com a dona Denise há 34 anos, nós fizemos um pacto. Nosso pacto, ele é bilateral. Eu propus ela para casar e ela teve que aceitar o meu pedido de casamento. E nós entramos em aliança. Tem doido para tudo, ela aceitou, o problema é dela, né? E eu sou romântico, tá? Os jovens estão aqui querendo o jeitão de pedir uma moça em casamento. Vou falar para vocês. Você chega para ela e fala assim, adivinha o que eu comprei hoje? Ela, o quê? Uma geladeira. Ela ficou olhando assim para mim e falou assim, para quê?
né? Então não é o melhor jeito romântico, tá, de fazer um pedido de casamento, mas foi assim. Ela nunca me perdoou. O pessoal bota, né, no Instagram, né, aqueles pedidos de casamento bonito, cada um faz do jeito que quer. Então, o meu pacto com ela é um pacto bilateral. Ela teve que concordar. Ela podia simplesmente dizer o quê? Não, não é? Acabou. Ela disse sim, nós nos casamos e nós vivemos essa relação pactual nesses 34 anos. Quando Deus vem e propõe um pacto, o homem, ele não pode dizer não. A única coisa que o homem pode dizer é: eu vou obedecer ou eu vou desobedecer. Mas ele não pode dizer: não, eu não estou no pacto. Ele está no pacto, porque Deus, Ele é o Senhor soberano da história do universo e do homem. Ele é o Criador. Quando Ele diz assim, você vai viver dessa maneira, é porque, sendo Ele o meu Criador, Ele sabe aquilo que é melhor para mim. É mais ou menos, óbvio, toda ilustração tem suas partes fracas, é mais ou menos o que acontece na relação de pais com filhos, até uma certa idade. Então, quando os filhos nascem, quem é que dá o nome para os filhos? São os pais, não é? Ele tem alguma coisa a dizer no nome que ele vai receber? Não, depois ele vai o quê? Reclamar, né? Meu filho reclama o tempo inteiro que eu dei um nome hebraico para ele, ele sofre. Mas ele não tinha como mudar o nome dele. Ele não tinha como escolher a comida dele, ele não tinha como escolher a cor do quarto dele, ele não tinha como fazer as regras da casa. Quem faziam as regras é eu e minha esposa. Por quê? Porque nós sabíamos o que era melhor para os nossos filhos. Limitado, agora você expande a ideia e pensa em Deus, que é o Senhor do universo, cria o ser humano e diz assim: se vocês querem viver bem, vocês têm que viver dessa maneira. Desde o princípio, Deus lidou assim com o homem, pactualmente. Tanto é que lá no comecinho da história da Bíblia, Deus colocou as árvores no jardim e disse: olha, das árvores do jardim você pode comer, mas dessa aqui você não pode comer. A gente diz que aquilo ali foi um teste, e sim, foi um teste, e foi um teste que o homem não passou. Ele fez o quê? Ele desobedeceu a Deus. Quando ele desobedeceu a Deus, não é que ele saiu do pacto, ele quebrou o pacto, ele quebrou a aliança. Quando ele quebrou a aliança, ele recebeu sobre si e sobre as suas gerações a maldição da aliança. Entende por que o homem não pode ficar fora do pacto? Ele não pode dizer assim: não quero. É a mesma coisa que um filho chegar e dizer assim: você não é meu pai. Você pode até sair da casa do seu pai, você pode fugir, você pode subir, você pode negar o nome do seu pai, você pode mudar de nome, não muda a realidade, o seu pai continua sendo seu pai. O homem fez isso, o homem se rebelou, o homem quebrou a aliança e sistematicamente a história da Bíblia é a história do homem quebrando a aliança. Parece um problema insolúvel, parece que o negócio não desenrola. Deus vem, conversa, ensina, mostra, aí o homem fala: tá bom, e aí passa um pouquinho, ele quebra. Deus fez pacto com os nossos pais, Deus fez pacto com Noé, Deus fez pacto com Abraão, Deus fez pacto com os filhos de Abraão, Deus fez pacto com Moisés, com o povo, e todos eles sistematicamente quebraram o pacto. Um atrás do outro, a Bíblia vai nos contando essa história. Só que quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre 3 coisas, pelo menos, com relação ao pacto. Primeiro, quem propõe o pacto é perfeito. Então, o problema na aliança não é Deus. Segundo, o homem, o pacto em si, ele é bom, ele não é imperfeito.
Então o problema não está no pacto. Então o que a gente descobre? Que o problema está em quem recebe o pacto. O problema está no ser humano que quebra. É por isso que a Bíblia se desenvolve de tal maneira que chega um ponto em que Deus vai propor uma nova aliança. Esse é o segredo da gente ir descobrindo como a história da Bíblia funciona. Então, meu propósito aqui é explicar para vocês isso, até aquela parte lá que chega do cordel de medir, das medidas da cidade e aí por diante. Então, Deus diz aqui, logo no comecinho, dizendo: eu vou firmar uma nova aliança com o meu povo, que aqui é representado pela casa de Israel e a casa de Judá. E ele começa mencionando uma outra aliança, verso 32. Não segundo a aliança que eu fiz com os seus pais. Então vai ter uma diferença entre essa nova aliança e a aliança que tinha sido feita com os pais daquele povo que vivia na cidade de Jerusalém, que tem a ver com o Salmo 87 que nós acabamos de ler aqui na nossa liturgia, a chamada Cidade de Deus. O problema é que essa aliança que foi feita com os pais, foi feita lá na época na saída da escravidão do Egito. Eles saíram, caminharam até o Monte Sinai. Lá no Monte Sinai, Deus apareceu em cima do monte. Moisés subiu, foi lá conversar com Deus, foi receber a aliança. Quando Moisés desce, chega lá embaixo, antes deles receberem a aliança, eles já tinham quebrado a aliança. Estava lá aquele famoso episódio do bezerro de ouro. Então, antes de receber, eles já quebraram. O problema da velha aliança não é nem o proponente e nem a aliança. O problema da velha aliança é quem recebe a aliança. O homem que, quando a recebe, a quebra constantemente. Eu não sei se você já ouviu isso, mas aquela aliança feita lá com Moisés, ou por intermédio de Moisés, foi um pacto de casamento. Já ouviu isso? É um pacto de casamento. Êxodo capítulo 19, Deus diz assim: eu vou fazer de vocês uma nação santa, um sacerdócio real. Perdão, queridos, a voz desde ontem só está caindo, né? Um sacerdócio real e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa ideia, propriedade exclusiva, é a ideia do noivo com a noiva. Quando se faz uma promessa de casamento, eu contei aqui lá a minha história de proposta de casamento com a dona Denise, né? No dia que ela aceitou, eu falei assim: essa agora é minha. Ninguém bota a mão nela, ninguém bota o olho nela, ninguém mexe com ela, porque vai ter que se virar comigo. Exclusividade. Eu sou dela e ela é minha. É isso que Deus está falando com Israel. Vocês vão ser o meu povo e eu vou ser o Deus de vocês. Relação de exclusividade. Quando chega nos 10 mandamentos, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são um contrato de casamento. É isso que acontece. Como é que é esse contrato? O noivo fala: querida, é o seguinte, você não pode ter outro noivo. Não terás outros Deus diante de mim. Segundo, mulher minha não anda com foto de outro na carteira. Essa é a ideia da exclusividade do quê? A exclusividade da imagem, não é? Não farás para ti imagem. Se eu chegar agora, vou encontrar minha esposa mais tarde, chegar lá, abrir a carteira dela, tiver uma foto do Brad Pitt, eu vou ficar brabo. É exclusivo. Não pode ter ninguém interferindo nessa relação. Quando ela casou comigo, ela recebeu meu nome. Meu nome é Meister, chique, né? Não sei, mas é complicado de falar, mas tudo bem. Meister. Então agora ela se chama Denise, ela continua com os outros nomes, Meister. Se ela for e der um cheque sem fundo, alguém sabe o que é cheque? Essa ilustração não funciona mais, né? Essa geração.
Se ela passar um cartão, certo? Sem crédito, não é? O nome que vai parar sujo na praça, de quem? É meu nome. Esse é o terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o quarto mandamento também é um mandamento de exclusividade. É a exclusividade do tempo, da vida juntos, do cultivo do amor. Guardarás o dia de sábado para o santificar. É quando a gente nutre. Todo relacionamento precisa de tempo, qualidade e quantidade. Então Deus separou um dia em 7 para que esse relacionamento fosse nutrido. Percebem que é uma relação, uma aliança de casamento? Esse povo de Israel, eles quebraram. Mas de onde o senhor tirou essa ideia de casamento? Está escrito ali, ó. Pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo. Eles pegaram aqueles mandamentos e quebraram aqueles mandamentos. Então, Deus não larga essa noiva. Ele continua nesse relacionamento. Ele continua a investir de uma maneira que só Ele pode fazer para que esse relacionamento seja restaurado. E Deus então, nessa história, Ele vai fazendo, repetindo, refazendo essa aliança, porque apesar dessa noiva ser rebelde, Ele a ama. Ele não desiste dela. Então o problema não está em Deus, o problema não está no pacto, o problema está em quem recebe o pacto. E quando o pacto não é cumprido, a aliança não é cumprida, a maldição da aliança vem sobre. Já ouviu essa frase? Não existe divórcio bom? Não existe. Existe separação boa. As consequências sempre são péssimas. Até quando há uma causa justa, por assim dizer, sempre é ruim, porque ele carrega essa maldição. Então, depois de repetidamente isso acontecer, qual é a esperança para esse receptor do pacto? Qual é a esperança para essa noiva? Uma nova aliança. Então, a nova aliança é uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma renovação que Deus faz com o seu povo na história. Deus repete promessas e acrescenta promessas. Deus derrama a sua graça de uma maneira especial e completa, num que vai vir representar, ou que representa perfeitamente o noivo. Quem é? Cristo. Lembra quando Paulo fala em Efésios capítulo 5, sobre marido amar a esposa ser submissa ao marido? Ele fala assim: grande esse mistério, mas eu me refiro a quê? A Cristo e a igreja. Então Israel, que é a igreja representada lá no Antigo Testamento, vinha quebrando a aliança. Deus agora vem resolver o problema da velha aliança com uma nova aliança, num novo casamento, no qual ele vai finalmente lidar com o problema. O problema não é quem entrega a aliança, o problema não são os termos da aliança, o problema é o receptor da aliança. Então, uma notícia, algo que eu quero que você guarde aqui agora. Aonde o homem pecador coloca a mão, dá ruim. Aonde o homem pecador coloca a mão, existe problema. Porque o pecado interiorizado no homem ofende a Deus
e quebra a aliança. E nós somos assim. Até as nossas melhores intenções, elas são manchadas pela nossa natureza pecaminosa, porque não existe em nós uma pureza intrínseca, interior, para cumprir a aliança. Nossa disposição é sempre contrária à aliança depois da queda. Tudo ficou contaminado pelo conhecimento do mal. Lembra lá na árvore? Não come da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Não é porque Deus não queria que o homem conhecesse ou que ele fosse mantido na ignorância. Deus proibiu o homem de tomar da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque o homem não saberia, não estava na sua natureza, Deus não havia colocado na sua natureza a capacidade de lidar com o conhecimento do mal. O próprio conhecimento do mal precisava ser intermediado por Deus, para que o homem entendesse alguma coisa de forma positiva. Como ele quebrou a aliança, ele passou a ser dominado por esse mal. Então a pergunta é: como é que deve funcionar, como é que deve ser essa nova aliança? Então, a partir dessa parte, do verso 33, Deus começa pela boca de Jeremias, ou pela pena de Jeremias, a explicar. Ele diz assim: olha, deixa eu contar para vocês como é que vai ser essa nova aliança, ok? Depois daqueles dias, como é que começou o texto? Eis que vem dias, em que eu vou firmar uma nova aliança. Então agora ele diz assim: agora, depois daqueles dias, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir a minha lei nas mentes. Eu vou escrever a minha lei no coração. E finalmente, verdadeiramente, eles serão o meu povo e eu vou ser o Deus deles. O que Deus está fazendo aqui, queridos? Ele não está agora fazendo uma mudança exterior na noiva, no receptor. Ele vai fazer uma mudança de status, uma mudança de condição do receptor da aliança. Ele diz que essa lei, aquele contrato de casamento, que foi lá no Sinai, escrito em pedra, e era exterior, agora será escrito interiormente no homem. Deus promete estabelecer essa aliança de uma maneira diferente daquela que foi estabelecida com o povo lá no Monte Sinai. Se você voltar no livro de Jeremias, no capítulo 17, no verso 1 até o verso 3, o texto lá diz assim: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante e gravado na tábua do seu coração. O problema é que no coração da noiva, um coração endurecido, estava escrito o pecado. Por causa da quebra, por causa da rebelião contra a aliança. Deus está dizendo: eu vou pegar aquela pedra e vou trocar. Eu vou mudar o coração de pedra por um coração macio, por um coração afeito ao próprio Deus, à própria palavra de Deus. Ou seja, a lei de Deus não seria mais só um conjunto de regras externas, mas ela seria internalizada no coração e na mente do povo de Deus. Como é que a gente entende isso? Pensa que o povo de Israel, Deus chegou lá para uma nação, certo? Milhares e milhares de pessoas, homens, mulheres, velhos, criança, tudo lá. E Deus disse agora: eu sou o Deus de vocês, vocês são meu povo. O povão todo reunido falou: é isso aí, Deus, nós somos. Só que o tempo foi passando, como eu disse, a aliança nem tinha descido do Sinai, eles já tinham quebrado, com os líderes quebrando, não é? Aquilo foi mostrando que no meio do povo de Israel tinha crente e tinha incrédulo. Tem uma frase célebre que diz que houve um tempo em que só 7.000
não dobraram os joelhos a Baal. O que significa isso? Que na nação de Israel todinha, milhares e milhares e milhares, tinha 7.000 que não eram idólatras. Todos os outros eram quebradores da aliança, idólatras. Mas o que Deus está dizendo aqui, que nessa nova aliança, a relação pessoal com Deus é importante. É um relacionamento, uma relação direta, estreita entre Deus e o seu povo. Esse sempre foi o intento de Deus. Com Jacó, com Abraão, com Isaac, com o povo na terra prometida, com Davi, com os descendentes. Mas sempre houve no meio do povo de Deus, que era a nação, os chamados incrédulos. Então, primeira coisa que a gente vê na nova aliança, é que essa aliança agora ela não é nacional. Não é como se Deus chegasse aqui na cidade de Recife e falasse assim, agora eu sou Deus de Recife, todo mundo aqui agora me segue. Mas ia ter os crentes, ia ter os incrédulos. A nova aliança, ela tem uma pessoalidade. A segunda coisa é que essa nova aliança vai envolver conhecimento íntimo de Deus. Olha só o que o texto diz assim: e ninguém mais vai ter que ensinar ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, conheça quem é Jeová. Não. Quem tiver mesmo nessa nova aliança, já vai ter um conhecimento íntimo e pessoal de Deus, a ponto de eu não precisar voltar para o outro e dizer, conheça Jeová. Porque ele vai dizer assim, por que você está me apresentando? Eu já conheço, eu já sei quem é, eu já convivo com ele, ele já é meu Deus e eu já sou parte do seu povo. Gente, isso se aplica tanto ao Israel antigo, quanto àquilo que a gente chama de igreja institucionalizada. A igreja institucionalizada, ela é uma mistura. Nela, a gente espera que a maioria seja crente. Mas tem muito incrédulo. Tem muita gente que se acostumou. Quantos anos tem essa igreja? 151 anos, não é? Vai virando costume. Eu nasci, cresci, ia todo domingo, meus amigos eram de lá, as pessoas que eu conheço são de lá, mas não significa que é crente. Quando os meus filhos, estavam aí na idade dessa turminha assim, né? Começa a pensar em namorar, começa a pensar em casar, não é? Só depois dos 18 namorar, tá? Beleza? Tranquilo? Estou vendo umas moças dando um sorriso torto aí para mim. O que foi? 18, gente. 18 quando você tem que começar a pensar nisso. Eu falava para os meus filhos, quando vocês crescerem e forem pensar em relacionamentos, eu não quero que você pense em ter relacionamentos na igreja. Mas como assim, pastor? Está errado, né? Parece que eu estou falando ao contrário. Fala, não, você não tem que pensar assim, é da igreja. Você tem que ver se é crente. Ser da igreja não resolve nada. Ser da igreja pode ser problemático, pode ser enganoso. Você tem que conhecer o coração. Deus queria esse povo dobrado. Na igreja, hoje, a gente ainda precisa evangelizar. A gente ainda precisa dizer, conheça o Senhor. Então, primeira coisa é a relação pessoal com Deus. Segunda coisa é o conhecimento de Deus. A terceira coisa é o perdão dos pecados. Verso 34. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. É por isso que Deus pode preparar uma noiva para ele. Porque ele não vai lembrar dos pecados. Não é que Deus tem amnésia. É que Deus vai achar o caminho e a solução e a resolução do problema do coração pecaminoso, dando aos seus filhos um novo coração,
a fim de que eles possam ser sensíveis à voz de Deus e, quando pecarem, se voltar a Deus. Quem é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Não é o Espírito Santo? Então, e veja só, eu acredito que os crentes do Antigo Testamento, eles eram habitados pelo Espírito Santo. É por isso que eles se arrependiam, ok? Mas nessa nova aliança, essa abundância vai se manifestar, e essa nova aliança agora, ela vai ser presente na vida do homem, vai entrar no coração, vai mudar a mente, vai mudar, Calvino chama de as faculdades internas, de modo que a nossa obediência agora, ela não é uma obediência externa à lei, mas ela é um ato voluntário de resposta à graça que nós recebemos. Então, uma das principais bênçãos dessa nova aliança é exatamente a nossa amizade e conhecimento de Deus. Como é bom conhecer a Deus, queridos. Como é bom viver perto de Deus. Como é bom não ter que viver uma religião externa, empurrada, amarrada. E aí você que faz parte dessa grande comunidade, talvez você tenha que se fazer uma pergunta. Qual que é a sua religião? Porque tem muita religião aí com nome de cristã, e muita comunidade com nome de igreja, que não ensina o Evangelho, que não ensina a graça, que não ensina a justificação pela fé, que não ensina a essência do Evangelho sequer, mas cria comunidades de gente com autojustiça, que acha que pela obediência externa de algum tipo de lei, ou algum tipo de legalismo, vai agradar a Deus. Como é que eu sei, como é que você pode saber que essa religião não é falsa, não é fake? Como é que eu vou saber se a minha religião é bíblica, real, verdadeira? E não é só um costume de vida religiosa. Isso vale muito para quem? Para filho de pastor, filho de missionário, filho do evangelista, filho do obreiro. Você cresceu nesse negócio, não é verdade? E pela idade aqui, qual que é a idade máxima aqui dos filhos dos obreiros? 13 a quanto? 24, 25, é isso? Talvez você esteja enfrentando esse problema hoje na sua vida. Talvez você esteja exatamente nesse ponto de luta. Eu vou porque o meu pai mandou, mas no dia que eu puder não ir, não vou mais. E pode ser que Deus esteja hoje aqui, ou nessa semana, nesse evento, tratando o seu coração, para você entender essa nova aliança, queridos. Para você ser amigo de Deus, para você ser parte desse povo dele, para você ter sua mente cativa de Cristo. Dessa maneira, como ele diz, eu vou imprimir a minha lei, para que eu possa dizer como o salmista no Salmo 119, Senhor, como eu amo a tua lei. Ou no Salmo 19, quando ele diz assim, a tua lei é mais doce do que o mel, do que o destilar dos favos. Eu acredito que Deus usa esses momentos para que pelo seu Espírito nossos corações sejam cativados, para que você tenha uma oportunidade, quiçá hoje, de voltar a ter uma comunhão íntima, de conhecimento desse Senhor.
De forma que nas situações da sua vida, quando você tiver que optar entre a palavra e aquilo que o mundo te oferece, por causa do amor da nova aliança, sabendo a palavra, você possa seguir o caminho do Senhor. Então essas são as perguntas. Você tem comunhão? Você ora? E tem gente que, acho que eu já falei isso aqui, inclusive, em alguma vez. Tem gente que quando ora, parece a coisa e a expressão mais natural da face da terra. Eu sempre disse, oração para mim é uma luta. É uma luta. Mas eu sei que eu tenho que orar. E eu sei que Deus me abençoa. Eu sei que Deus me guarda. Eu sei que Deus me cura. Eu sei que Deus me faz responder em desejo de santidade às exortações da sua palavra. Eu sei que Jesus, o Senhor da nova aliança, aquele que levantou o cálice e disse, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue. Ele é o meu refúgio. Porque Ele é o Senhor da minha vida. Então como é que você sabe que a sua religião não é só um costume? Você sabe porque você tem comunhão com Deus. Porque eu não vou precisar chegar a dizer para você assim, conheço o Senhor. Sabe por quê? Porque você vai dizer para mim assim, obrigado pastor, mas eu já conheço. Muito obrigado por ter me lembrado. Essa aliança, queridos, ela é incondicional. Essa é a beleza da aliança. Ela não depende de mim, ela não depende do Mauro. Ela depende daquele que instituiu e transformou o coração. Olha só, assim diz o Senhor, aquele que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, as estrelas, a luz da noite, que agita o mar, faz bramer as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. E aí ele usa esse argumento no verso 36, eu tive que ir pesquisar no chat GPT, como é que dava um nome para esse negócio. Ele chama de argumento a fortiori. Bonito, né? Olha só, se essas leis fixas falharem diante de mim, quais leis fixas? O céu, a lua, a terra, etc. Se essas leis falharem, certo? Diz o Senhor, também a descendência de Israel deixa de ser uma nação diante de mim. Eles não vão ser mais do meu povo. Mas, nesse argumento, o que vale é o oposto. Ou seja, essas leis não podem falhar. E porque essas leis não podem falhar, o meu povo não vai deixar de ser povo diante de mim. Esse pacto, queridos, essa aliança que Deus fez, Ele fez desde a criação, e Ele vai levar até o fim. Foi quando Ele estabeleceu as leis fixas, foi quando Ele colocou o sol, a lua, para governar o dia, para governar a noite. E porque esse é o nome dele, Jeová, Senhor dos exércitos. Essa aliança nunca vai passar. Isso é um poema, gente. É um poema de celebração da fidelidade de Deus à sua aliança. E se você tiver com uma Bíblia legal aí, e você abrir nesse capítulo, você vai ver que é uma linguagem toda poética. É um poema de amor, de um noivo que ama a noiva, e que diz assim, querida, essa aliança eu te dou, e ninguém, absolutamente ninguém, pode tirar. Uau! Nós não somos fiéis assim, somos? Nós somos fracos, nós somos capengas.
que eu vou falar aqui para vocês. Alguém já falou assim: fala isso não, pastor, isso é feio, sua esposa vai ficar decepcionada com o senhor. Sabe por que eu sou fiel à minha esposa, queridos? Por causa de Cristo. A minha fidelidade a ela só pode ser um reflexo da fidelidade de Cristo na minha vida. O meu amor pela minha esposa tem que ser um reflexo do amor de Cristo na minha vida, porque eu não tenho esse amor todo para dar. Ou você que está aí tem. Percebem? Como nós somos dependentes desse Senhor. Esse é o poema de amor de Deus, da sua aliança para com seus filhos. O fato de que aquele que celebrou a nova aliança, celebrou essa nova aliança sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que agora o conhecem, sobre aqueles a quem ele escreveu a sua lei no coração, para que nós pudéssemos amar na pessoa de Cristo. Essa aliança é incondicional. Por isso que o casamento é incondicional. É por causa de Cristo. Grande esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. E finalmente, queridos, essa aliança, ela é eterna. Exatamente nessa parte que não dá para entender nada. A cidade que estava por ser destruída era a cidade de Jerusalém. O livro de Jeremias, ele é todo em torno do fato de que Deus está levantando uma nação impiedosa, chamada Babilônia, ou os neocaldeus, e esses babilônios vão vir com seus exércitos e vão detonar a cidade de Jerusalém. Detonar. Fizeram isso. Derrubaram tudo. Derrubaram os palácios. Derrubaram as casas. Destruíram os monumentos. Derrubaram o templo. E o templo em Jerusalém era o quê? A casa de Deus, Salmo 87. Aí alguém pergunta assim: mas Deus, o senhor deixa fazer isso com a sua casa? É que o templo, ele é simbólico. Ele é simbólico da presença de Deus no meio do seu povo. Quando o povo quebra a aliança, você vai ler isso muitas vezes no livro do profeta Jeremias, Deus está falando: ó, pedra não me convence não. Vocês podem fazer um ritual bonito aí, não me convence. Não é isso que me faz viver no meio do meu povo. Porque a Deus convém a santidade. Aí se você pegar a sequência, ó, no comecinho, eis que vem dias. Depois ele vai dizer, mais na frente, naqueles dias. E agora ele vai repetir o quê? Eis que vem dias. Então a cidade de Jerusalém vai ser sumida do mapa. Capítulo 29 de Jeremias, Deus já tinha dito, ó, depois que se passarem os 70 anos da Babilônia, eu vou reconstruir. E a gente lê toda essa história, né? Está lá no livro de Esdras, no livro de Neemias. Deus voltando para a terra. Está celebrada no Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Porque Deus refez aquelas coisas. E aí a gente olha e fala assim: ah, então Deus vai reconstruir Jerusalém e vai ficar tudo bem. Eis que vem dias. Então, eu não vou entrar nos detalhes da torre de Hananel, do portão da esquina, do cordel, mas a ideia do texto, ok? E alguns desses lugares você identifica até hoje na Jerusalém, que já foi derrubada e construída, derrubada e construída. Eu nunca vi uma cidade que foi mais derrubada e construída do que Jerusalém. Você encontra esses pontos lá. E ele estava dizendo, então, em primeiro lugar, que haveria um retorno do cativeiro.
E aqui tem um negócio, vou usar outro palavrão, que é um negócio que a gente chama de profecia proléptica. O que é uma profecia? Uma profecia antecipatória. Uma prolepsis é uma antecipação. Tem várias profecias que são assim na Bíblia. Eu queria que elas não fossem, que elas fossem mais simples, não é? Tem algumas que são simples. Fala A, B, tranquilo. Mas tem várias que não são assim. São profecias que Deus dá e que elas se cumprem com parcialidade até que chega um tempo em que ela vai se cumprir plenamente. Então, quando o povo voltou do cativeiro na Babilônia, Jerusalém foi reconstruída. Aí você fala assim, está aí, cumpriu-se a profecia, não é isso? Só que no finzinho estragou tudo, porque diz que essa Jerusalém jamais seria o quê? Arrancada, destruída. Eu estou lendo um livro de Jerusalém, sobre a história de Jerusalém, desde os primórdios. Cheguei agora aí no século VI depois de Cristo. Estou na página 300 e alguma coisa, deve ter mais de 800 páginas. Gente, não tem cidade que passou por mais destruir, reconstruir, destruir. No ano 70, a gente sabe que Jerusalém foi, sumiu do mapa. Ela foi reconstruída pelos romanos com outro nome, Eólia Capitolina, uma outra cidade, mas era a mesma Jerusalém. E de lá para cá ela foi destruída, reconstruída, destruída, reconstruída. Então a pergunta que você faz é a seguinte: que Jerusalém é essa? Que nunca mais será arrancada ou destruída. Aí você tem que voltar para o livro da aliança, lá em Apocalipse. Lá no capítulo 21. E as figuras que são misturadas aí são muito belas. Texto de Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma... Olha só. Lembra o que eu falei lá de Êxodo 19? Que aquilo lá foi uma proposta de casamento. A história da Bíblia, queridos, é a história do casamento de Deus com seu povo. E a última história da Bíblia é a nova aliança completa, finalizada. Só que essa noiva ao mesmo tempo é a cidade santa, é a mesma Jerusalém. As figuras se misturam. Ela vem enfeitada para quem? Para o noivo. E aí sai uma voz forte do trono e diz assim: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povo ou povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Essa é a nova aliança. Então nós vivemos nesse período em que nós já recebemos a bênção da nova aliança, mas nós aguardamos ainda esse tempo. Esse tempo vai ser muito bom. Verso 4 de Apocalipse 21. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O crente, queridos, ele anseia por esse dia. Ele vive aqui na terra com a graça de Cristo e com a alegria de Cristo, ansiando essa
completude de tudo que vai acontecer. E essa é a consumação da nova aliança no sangue de Cristo, que é o noivo. É por isso que Cristo, por causa do seu sangue, por causa da sua justiça, vai pegar essa noiva cheia de problema e vai apresentar para si mesmo sem mancha, sem ruga e sem mácula. Uau! Que coisa tremenda a história da Bíblia. Então, quando você lê um texto assim que fala umas coisas complicadas, saiba que ele tem um sentido. Saiba que ele tem um significado. E aí, o que a gente faz diante de tudo isso? Algumas aplicações. Primeiro, se você está aqui hoje, você é crente, ok? Você é parte de um povo numa nova aliança que já foi plenamente cumprida por Cristo. E agora você vive nessa prolepsis, nessa antecipação do grande finale, a volta de Cristo. Maranata. É isso que a gente canta. Vem, Senhor Jesus. Segunda coisa, vou falar um negócio a seu respeito, você vai ficar chateado comigo, mas você é pecador, miserável. Fica chateado comigo não. Nós somos. Mas você já recebeu um novo coração. Você já tem a habitação do Espírito na sua vida. Você tem habilitações dadas por Deus sobre a sua vida, como povo na nova aliança, para resistir contra o pecado, para lutar contra o pecado, para não temer a morte, para que você viva bem aqui. Por isso, terceiro, desenvolva o dia a dia a sua vida com Deus e com o seu povo. Não existe crente isolado, sozinho. Nós fomos criados por Deus para viver em comunidade, a comunidade dos santos. Vocês serão vocês, plural, o meu povo. E ainda que eu tenha a habitação do Espírito Santo em mim, na coletividade do povo de Deus, o Espírito habita de maneira singular para retornar a nossa comunhão com Ele. Quarto, não existe vida cristã sem oração, não existe vida cristã sem confissão de pecados. O texto diz assim, e eu vou esquecer do pecado, mas não é que Deus tem amnésia. É que Deus coloca sobre nós a sua justiça. Até que Cristo volte. Até que toda causa do pecado, toda causa do luto, toda causa da morte seja eliminada. Nós ainda teremos que lidar com ele. Esse ano eu vou entrar na casa dos 60. Você que tem menos de 60, eu vou contar uma novidade para você. Até os 60 você vai lidar com o pecado. E pelo que eu entendo, depois dos 60 também. É até a morte, queridos. É até a morte. Mas você pode viver, ainda assim, vida abundante em Cristo. Eu sou pecador e o pecado me entristece. Mas eu não sou um moribundo. Eu sou um pecador perdoado. Eu sou um pecador que, pela graça de Cristo, pode cumprir a missão que Cristo me deu. Por isso, nunca deixe de celebrar
a glória da nova aliança. Domingo, provavelmente, a maioria das igrejas celebra a ceia do Senhor, próximo domingo. Quando seu pastor lê o texto e disser assim: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, lembre-se de todas essas coisas que Cristo te deu na nova aliança. Que o Senhor nos abençoe.